Olá, crianças! Olá, pais! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, hoje, né, mais um sábado, eu estou aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre os nossos conteúdos, né? Falar um pouquinho do que a gente já viu durante esse período em que a gente teve aulas presenciais e durante esse período que nós estamos tendo essas videoaulas, tá certo? Então, eu espero que vocês aí já tenham preparado o ambiente para poder me ouvir, para poder concentrar, tá certo? Para ter bastante atenção naquilo que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? E antes de mais nada, né, a nossa conversa hoje ela vai ser sobre os 7 sacramentos. Mas antes, né, nós vamos relembrar o que a gente já viu, né? Principalmente o que a gente viu na semana passada, que foi os 10 mandamentos, tá certo? Então agora, né, nesse momento assim de silêncio, eu sei que às vezes não é tão possível assim, como aqui no meu caso, não é? Porque quando eu venho sentar para conversar com vocês, eu tenho que esperar as coisas se acalmarem, né? Então, se por acaso vocês ouvirem alguns barulhinhos e tal, queria que vocês relevassem que é natural mesmo, tá certo? Então, juntos, nós vamos iniciar nossa aula com o nosso momento de oração, certo? Invocando a Santíssima Trindade, fazendo o sinal da cruz, tá bom? Não vamos esquecer que o sinal da cruz, ele é composto por 3 cruzes, uma na testa, uma na boca e outra no coração. A primeira cruz que nós fazemos na testa é para livrar dos maus pensamentos. A segunda cruz, ela é feita na boca para a gente pedir, né, livrar das más palavras. E a terceira cruz é no coração, pedindo a Deus para nos livrar dos maus sentimentos. Dedinhos esticados na frente do rosto, vamos fazer o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento de oração, né, nós não continuemos de pedir, né, não deixamos de pedir pela nossa saúde, né, para que Deus possa colocar a sua mão sobre o nosso mundo, né, nos livrar na verdade, né, dar cura dessa doença que está assolando o nosso mundo, né, o planeta. Então, que Ele possa vir com a sua misericórdia para conosco e nos livrar, dando a gente saúde, né, dando também sabedoria para que a gente possa lidar com todas as adversidades, com todos os problemas que possam vir, dar serenidade também, né, tanto às crianças quanto aos pais, nesse momento que deixa a gente com os sentimentos, né, tão à flor da pele. Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir ao nosso anjo da guarda que sempre nos proteja, né? E sempre esteja ao nosso lado, tá certo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos, né, reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí, gente, né, dando continuação aqui à nossa conversa, no sábado passado a gente conheceu um pouco mais sobre os 10 mandamentos. Queria aqui deixar o meu muito obrigado, né, eu acho que se
Não há palavras, né, que possam expressar o sentimento que eu, Ingrid, que a tia Gilmara tem, né, assim, pelo apoio dos pais em mandar as tarefas, em estarem participando assiduamente do grupo. Tá certo, gente? Muitíssimo obrigado. Não esqueçam, né? A primeira catequese, ela começa em casa. Então, assim, o trabalho que vocês estão fazendo em casa, né? Tá sendo, assim, de uma importância, de um companheirismo, assim, que talvez a gente não pudesse nem imaginar que nós tivéssemos, né? Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês, né? Assim, os pais estão nota 1000 e muito obrigado mesmo pelo apoio, né? O que seria da gente nesse momento, né? Tanto de mim quanto da tia Gilmara, que somos catequistas, se não fossem vocês, família. Então, assim, meu muito obrigado e eu espero que isso passe logo, que a gente possa se abraçar, porque eu quero dar um abraço apertado em cada um de vocês, tá certo? E aí, gente, no sábado passado a gente conversou sobre os 10 mandamentos, né? Nós lembramos que os 10 mandamentos, eles estão presentes na vida do cristão lá desde o Antigo Testamento, né? Então, quanto ele é importante. Começou lá no Antigo Testamento, com Moisés, né? Com aquele povo todo no meio do deserto, né? Em busca da terra prometida. E aí, vendo que eles não estavam se dando tão bem, Deus mandou chamar Moisés para conversar e deu as leis para que aquele povo pudesse viver em paz com eles mesmos, né, respeitando o próximo, né, o próximo deles e também respeitando a Deus, né? E assim, os 10 mandamentos, eles se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando eu me amo, né? Quando eu entendo a importância do amor que eu preciso ter a mim, eu vou com certeza compreender o meu carinho, né? O amor ao meu próximo, né? Então, às vezes, até mesmo as crianças, elas têm um pouco de dificuldade de identificar sobre esse amor ao próximo, né? Mas é só a gente se colocar. É aquele ditado. Se você, criança, ainda não ouviu, tem um ditado que diz assim, né? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, sempre que tiver alguma coisa ruim a acontecer, ou se você vai fazer alguma coisa que realmente não vai ser legal com o seu colega, primeiramente, coloque-se no lugar. Será que você ia gostar? Né? Então, é esse amor ao próximo, né? Se eu não vou gostar, então eu não vou fazer, tá certo? Então, hoje eu trago aqui para vocês, né, uma breve explicação sobre os sacramentos. A nossa Igreja Católica, né, ela nos apresenta os 7 sacramentos. Esses sacramentos, gente, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Que eu não digo tudo da boca para fora, eu tenho meus embasamentos, minhas pesquisas e tal. E aí, gente, os sacramentos, eles são presentes, né, que Deus nos deixou para que a gente possa conseguir seguir a nossa vida, né, na nossa religião. Tá certo? Então, assim, tia Ingrid, esses sacramentos é só para nós católicos? Sim, só para nós católicos. É algo da nossa igreja e é aquilo que a gente precisa seguir, né? Eu costumo dizer nas aulas que a gente apresenta os sacramentos que são uma espécie de degraus, né? Então, a gente precisa, para chegar lá no alto, a gente precisa subir os degraus, né? Da mesma forma, para a gente estar lá no céu, né? Que é o que a gente busca aqui na Terra, chegar ao céu, a gente precisa subir o degrau, tá certo? E aí eu vou começar pelo primeiro sacramento, que é o batismo, né? O batismo, ele é o sacramento que nos torna filhos de Deus, né? E aí eu trago para vocês uma passagem tirada lá de João, né? No capítulo 7, versículo 37, tá? E lá em João diz assim: no último dia, que é o principal dia de festa, Jesus estava de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
né? É um trechozinho lá do Evangelho de São João. Nesse caso, tia Ingrid, por que você leu esse trecho? Porque fala da água, né? A água, ela é o símbolo do batismo, né? Tanto a água também, quanto o óleo, quanto a vela, tá certo? Então, o batismo é aquele primeiro sacramento que a gente recebe e é aquele sacramento que nos torna filhos de Deus. Algumas pessoas, elas recebem esse sacramento quando são bebês, né? E aí, como são bebês, elas não podem responder por si em relação aos seus atos, né, na igreja. Como assim, tia Ingrid? Por exemplo, o bebê, ele vai sozinho para a missa? Não vai, ele precisa do pai, né? E aí, nesse caso, no batismo, a igreja, além dos pais, né, chamam mais duas pessoas para serem testemunhas, as quais a gente chama de padrinhos, né? Então, eu sei que você, criança, tem padrinho, tem madrinha, a tia Ingrid também tem, tá certo? E aí, esses padrinhos, eles vão ajudar aquela criança, aquele bebê, a seguir nos caminhos ali de Jesus, aqueles caminhos da igreja, né? E se por acaso, Deus o livre, os pais, enfim, não puderem dar essa continuação, acontecer alguma coisa, né, não puderem seguir os padrinhos, eles terão a autonomia para tomar, né, ali a decisão de pai e de mãe, tá certo? Então, o batismo é o primeiro sacramento, aquele sacramento que a criança ela recebe a água, né? Tipo como se fosse um mergulho, tem a presença da vela, a presença do óleo, né? E também, como pessoas principais, os padrinhos que vão ajudar os pais, né, a conduzir aquela criança nos caminhos da igreja, tá certo? E aí, o batismo, ele é um sacramento da iniciação cristã, né? Como eu disse, se é o sacramento que nos torna filho de Deus, é o sacramento que nós damos o primeiro passo, tá certo? Pro degrauzinho. Tia Ingrid, existem casos, ou talvez você, criança, conheça alguém que recebeu o batismo já adulto, né? Tem problema? É errado? Não, não é errado, muito pelo contrário, né? Algumas pessoas deixam para se batizar quando já é adulto, né? Esperam, alguns pais têm um outro conhecimento, uma outra mentalidade de esperar aquela criança ela se decidir, né? Mas o ideal é que seja mesmo quando criança, tá certo? E aí nós vamos lá. O segundo sacramento que nós temos é o sacramento da reconciliação, confissão e penitência. Aí, deixa eu dizer para vocês, depois que nós temos o sacramento do batismo, nós temos o sacramento da confirmação, tá certo? Esse sacramento, gente, deixa eu só ter só aqui, pronto. Esse sacramento da confirmação é o sacramento, gente, que a gente vai confirmar o nosso batismo, certo? O nome é confirmação, mas pode ser também o sacramento do crisma, tá certo? Onde, com 15 anos, o ideal, né? O ideal é que a pessoa tenha 15 anos e aí ela receba esse sacramento. No caso do sacramento do crisma, né? Também tem um padrinho ou uma madrinha. Não precisa ser um casal como era lá no batismo, tá certo? Precisa só de um. Tia Ingrid, mas por quê? Porque aquele adolescente, agora ele para a igreja, né? Ele já tem um pouquinho de consciência, uma mentalidade mais amadurecida e ele vai poder responder sozinho agora pelos seus atos, né? Então agora, ó, ele é como se fosse um adulto para a igreja, né? Então ele não precisa mais de estar sendo cobrado por outras pessoas. Ele mesmo é que tem que cumprir os seus serviços, né, os seus deveres na igreja. E aí, o padrinho ali, ele vai estar só auxiliando, né? Vai ter aquela conversa, resolver tudo no diálogo, mostrando sempre o melhor caminho para aquele adolescente seguir. Por isso que o nome se chama confirmação,
alguns elementos, eles são bastante importantes. E os mesmos do batismo, como a questão do óleo e da vela, tá certo? Lembrando que a vela, ela tem o símbolo de luz, né? Então, é como se ali ela fosse significasse ali a luz de Deus, né? A luz que a gente tem, que é o nosso Pai eterno, tá certo? Terceiro sacramento, nós temos a Eucaristia. Eucaristia, todo mundo já sabe, né? Você, aluno, já sabe que a Eucaristia é aquela hóstiazinha, sim, né? E aí, para recebê-la, nós precisamos seguir, né, um processo também, uma caminhadazinha para chegar lá para receber a Eucaristia, tá certo? Nesse caso, gente, por exemplo, a primeira Eucaristia, né? Você recebe a primeira Eucaristia, mas você precisa estar seguindo ali o catecismo. Então, para receber a primeira Eucaristia, a criança ela precisa fazer a catequese, tá certo? Então, o sacramento que você também precisa de um processo para poder recebê-lo, tá bom? E a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, né? A Eucaristia, ele também é um marco da nossa vida, de um processo para começar um outro ciclo da iniciação cristã, né? Porque a criança, quando ela faz a catequese, que ela se prepara para receber ali a Eucaristia, né? Aquilo ali mostra que ela também tem aquela consciência que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, que ela é tão importante, né? Eu costumo dizer que uma vez, alguns anos atrás, um aluno pegou e disse assim: tia, a Eucaristia eu sei o que é aquela bolachazinha branca. Gente, quase que eu caio para trás quando ele disse isso, né? Mas é porque às vezes a criança ela não tem a noção, né, do que realmente é aquele elemento tão importante para nós católicos, que é a Eucaristia. E aí, eu vou dar só abrir um parêntese para falar para vocês que eu disse que os sacramentos, eles são como degraus. Não necessariamente, tá, gente, vai ser assim numa ordem, porque vocês estão vendo que tem o batismo, depois tem a Eucaristia, depois tem a confirmação e depois é que tem a Eucaristia. Lembrando que a Eucaristia a criança recebe também lá a adolescente ele recebe na sua confirmação, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. O próximo é a penitência. Quando se fala em penitência para criança, eita, que vem aí a confissão, né? Um momento bem intenso para elas, mas mas muito importante, né? A confissão é aquele sacramento em que a gente reconhece, né, que nós erramos, né, e nós vamos ali pedir perdão, né? Então, a igreja, ela recomenda que se faça a confissão pelo menos uma vez por ano, né? Mas assim, posso me confessar todo mês, Ingrid? Pode. Posso me confessar 2 vezes por ano? Pode. Vai ser de acordo com a sua necessidade, tá certo? Lembrando que para se fazer uma boa confissão, a gente faz um exame de consciência. Esse exame de consciência, ele se baseia em cima dos 10 mandamentos. Ou seja, eu vou lembrar dos 10 mandamentos e saber se eu consegui seguir. Se por acaso eu não conseguir seguir, então sinalzinho de alerta. É ali que pode estar o motivo da minha confissão. Tá certo? Então, a igreja recomenda pelo menos uma vez no ano. Mas se você achar necessário, você pode se confessar quando você puder. Tá certo? Outro ponto muito interessante aqui na questão da penitência ou confissão, gente, é porque assim, às vezes, né, nós seguimos algumas crianças, elas tem a particularidade de pertencer a grupos de oração, né? Os pais também. Então, assim, vocês podem seguir, como eu tô dizendo, sempre, eu fiz algo ruim, então eu posso me confessar, tá certo? Lembrando que esse exame de consciência, né, ele pode ser usado em diversas formas, né? Lembrando sempre dos mandamentos, tá certo?
E assim, o sacramento da penitência ou confissão, gente, ele é um sacramento de cura, certo? Porque é aquele sacramento em que você reconhece que algo não tá legal, né? Então, você vai ali usar de sua humildade, né? Pedir a misericórdia de Deus para lhe perdoar, tá certo? Em seguida, nós temos o sacramento unção dos enfermos, tá? E aqui eu vou voltar lá para o sacramento do crisma, porque o crisma, quando a criança ela recebe, o adolescente recebe o sacramento do crisma, né? Nós temos a presença de um óleo, né? Tanto no batismo também. Esse óleo, ele é entregue aos padres na quinta-feira santa, né? Onde os padres eles vão confirmar o seu serviço à igreja. E nesse sacramento, nessa confirmação deles, perdão, eles recebem um óleo. Esse óleo ele vai servir para os batismos, para o crisma e também para a unção dos enfermos, né? Então, aqui o significado de unção dos enfermos é quando o padre, né, o sacerdote, ele leva esse óleo aos enfermos. Enfermos significa doentes, por isso, né, enfermagem, né, são pessoas que cuidam dos doentes. E esses enfermos, na maioria das vezes, que estão em estado terminal, a doença ela não tem cura, né? O sacerdote, é claro que aquele doente, ele precisa estar ciente, ele não pode estar em coma, certo? Ele precisa estar ciente para poder receber a unção dos enfermos. Então, o sacerdote é levado, né, ou na casa daquele doente, ou se ele estiver em um hospital, e lá ele faz uma bênção, né, alguns ainda conseguem se confessar, né, e recebem esse óleo, né, o óleozinho ele é feito nas costas, né, no coração, e ali ele é absorvido de todos os pecados. O que é absorvido? Perdão completo de todos os pecados, né? Nós acreditamos que aqueles que recebem a unção dos enfermos, ele recebe a graça de ir para o céu. Então, aqueles doentes, tia Ingrid, mas eu tô com uma gripezinha. Eu posso eu posso receber a unção dos enfermos? Não. Tia Ingrid, eu tô com uma dor de barriguinha, passei 24 horas em observação ao hospital, vou pedir minha mãe para chamar o padre. Também não é assim, tá certo? É mais em casos graves, em que realmente não há uma volta, né? Assim, uma cura. É claro que nós acreditamos em milagres, né? Pode até que a pessoa eu já escutei casos, né? Já vi casos de pessoas que receberam a unção dos enfermos, não estavam muito mal mesmo, né? Em coma não, desculpa, estavam mesmo em quadro irreversível, mas receberam a sua cura, né? Receberam o milagre de ficar curadas, tá certo? Mas a gente lembra que nesses casos, tá ok? Depois, o sexto sacramento, estão anotando, contando aí? O sexto sacramento é o sacramento da ordem, certo? O sacramento da ordem é um sacramento de serviço, né? E é destinado aos homens. Tia Ingrid, eu sou garotinho, vou ter que seguir esse sacramento? Calma aí. O sacramento da ordem é o sacramento do menino, do garoto, do homem que decide pela vida do sacerdócio, né? Ou ser padre, né, ou ser frade, né, ou ser uma pessoa missionária, né, que vai ter que optar em não casar. E aí eu vou logo passando para o próximo sacramento e último, que é o sétimo, que é o matrimônio, que também é um sacramento de serviço destinado ao homem ou à mulher que quer, né, constituir uma família, tá certo? Então aqui a gente chega a dois sacramentos distintos, certo? O homem que escolhe o sacramento da ordem, ele não pode seguir o sacramento do matrimônio, tá certo? Porque ele faz um voto de castidade, ele não vai poder casar, ele vai servir
a igreja. Quanto ao homem, né, que escolhe pelo sacramento do matrimônio, ele vai ali prestar o seu papel de ser pai, de ser marido, né, de ajudar em casa, né, de constituir a sua família. Tá certo? Então, esses dois sacramentos, eles são sacramentos de serviço, né? O sacramento da ordem é o homem que decide ser padre. O sacramento do matrimônio é da mulher ou do homem e do homem para constituir uma família. Lembrando que todos esses dois, né, são voltados também para a questão da igreja, não esquecendo do que os dois precisam fazer para seguir o caminho aí para Deus, tá certo? Então, você, criança, o seu pai, a sua mãe, eles optaram pelo sacramento do matrimônio. É por isso que você hoje está aqui me assistindo, por isso que você está fazendo catecismo lá no santuário, porque eles estão seguindo, né? Decidiram o sacramento do matrimônio, estão constituindo a sua família para Deus, né? Seguindo o que a igreja recomenda, que é a educação das crianças, né? Nessa iniciação cristã, fazendo aí a catequese, tá certo? Então, esses são os 7 sacramentos, tá certo? Vamos lá repetir quais são, que eu quero ver quem foi que prestou atenção, tá certo? Vamos lá. O primeiro, batismo. O segundo, confirmação ou crisma. Terceiro, eucaristia. Quarto, penitência ou confissão. O quinto, unção dos enfermos. O sexto, ordem. E o sétimo, matrimônio. Se por acaso você fizer uma pesquisa ou eu tiver falado lá no começo alguma ordem assim trocada, não tem problema. Eles não seguem, certo? Eles não seguem ordens distintas, mas é necessário pra gente, a gente vai recebendo cada um, tá certo? Então assim, a tia Ingrid disse que o primeiro era esse, mas eu encontrei lá na internet que o primeiro era esse. Então assim, a ordem realmente não vai interferir em muita coisa, não. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Tá bom, gente? E assim, vocês, crianças, para estarem fazendo esse catecismo, para receberem a Eucaristia, vocês já devem ter recebido o sacramento do batismo, tá bom? Então, todos vocês já receberam esse batismo, ok? Tia Ingrid, mas já teve algum caso de alguma criança que fez que fez o catecismo sem não ser batizado? Teve, né? Mas assim, a gente lembra que no dia da primeira comunhão, ele precisa estar batizado. Nem que ele tenha feito um dia antes, mas no dia da primeira comunhão, ele precisa sim ser batizado, tá certo? Então, o batismo, ele vai assim anteceder o sacramento da Eucaristia, que é o que vocês irão receber no final do ano, se Deus quiser. Tá certo, gente? Então, quero aqui desejar um bom final de semana para vocês, tá bom? Se der, fiquem em casa, aproveitem esse momento que vocês estão aí próximos, né, da família, né, para darem bem assim, para se reconhecerem, né, e para verem o quão é importante a nossa família nesse momento tão delicado, tá bom? Não esqueçam das orações diárias, não esqueçam também de sempre agradecer, tá certo? Encontro vocês no próximo sábado e para encerrar nós vamos pedir aí o nosso anjo da guarda que esteja sempre nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, tá certo? Um beijo e até mais. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Paz e bem. Beijos, um beijo meu da tia Gilmara. Estamos com saudades.